Bom dia, aí tá o Baruque, ali tá a comida na parte da manhã. Ele tá aguardando aqui o comando pra ele poder comer. Come, Baruque. Às vezes vocês vêm, eu chamando o Baruque 2 vezes, às vezes quem sabe até 3, mas não é que precisa. Eu dando pra ele o comando uma vez, ele já atende, isso aí é o hábito. Aí a gente mesmo que tem que se policiar e se adestrar a si mesmo. Então às vezes eu dou o comando pra ele, ele já vai obedecer o comando, mas no instinto aí você fala de novo, tá entendendo? Aí eu tô me policiando isso aí, porque o correto é você dar o comando uma vez e o cachorro já atender. Não precisar ficar repetindo o comando. Mas isso aí não é porque o Baruque necessita. Ele, uma vez dando o comando, ele obedece. Isso aí é algo meu, que eu tenho que policiar a mim mesmo, né? Dou o comando para ele vir, não é Baruque, é o aqui. Aí, muitas vezes ele já tá vindo e eu dou o comando de novo. Eu nem percebo muitas vezes. Então, no adestramento a gente tem que perceber esses detalhes, para não virar um hábito e um condicionamento. Porque aí pode ser que depois o cachorro ele acostume a vir só no segundo ou no terceiro comando. Porque a gente mesmo está fazendo isso. É como a situação do antimanejo. A pessoa vai aplicando um antimanejo no cachorro e vai gerando um mau condicionamento. Aquilo ali é um adestramento. Você está adestrando o cachorro até aquele tipo de condicionamento que é ruim para ele, para você, e pode piorar consequentemente. Então, toda má educação, a tendência dela é piorar e trazer consequências mais graves. A gente vê contexto de adolescentes, de jovens, né, que eles começam a praticar certos crimes e eles vão evoluindo, quando na realidade eles estão regredindo como pessoas, né? E até cometer crimes mais graves. Então, a má educação, as consequências dela são progressivas. E eu fui, né, fazer o curso do batismo. Mas ficou um negócio no meu coração, né? Eu, 19 anos, e a gente, da minha geração, assim, muito assim, impetuoso, né? Aquela coisa toda assim, bem de jovem mesmo, ainda mais na minha época, né? Eu falei, poxa, ir na igreja, ficar obedecendo homem, isso aí tem que ser Deus ali. Como é que eu vou ficar obedecendo pessoas que Deus não tá? Olha só, Deus já me falando que eu tinha que obedecer a liderança. E eu não tinha assim estudado sobre isso. Veio ao meu coração, né? Que eu tinha que ser obediente ali à congregação, enfim, nas coisas de Deus. Tinha que levar a sério, né? Aí eu cheguei no pastor Sérgio, aí falei, pastor Sérgio, ele, o que é, Wesley? É o seguinte, pastor, vocês evangélicos, crentes, falam que Deus está aqui. Os católicos falam que Deus está lá. Os espíritas falam que Deus está lá. Como é que eu vou saber que Deus está aqui para me obedecer a Deus, obedecer aí a liderança e tudo mais? Aí o pastor Sérgio, sábio, né, humilde, falou, Wesley, isso aí é orando. Ele não falou que eles eram os certos, que eles eram os verdadeiros. Ele não ficou exaltando a religião evangélica. Ele não ficou exaltando a placa lá da igreja, que foi a Igreja de Cristo Shekinah. A placa da igreja, a denominação. Ele não ficou exaltando, né, a religião, a religiosidade. Ele falou, é orando. Aí como eu já estava orando, achei massa. Falei, é só orar, pastor? Aí ele viu minha empolgação, ele assustou, né? Ele, Wesley, calma aí, mas Deus pode te responder hoje como daqui a 20 anos. Eu falei, pastor, é só orar? Ele, Wesley, é só orar. Eu falei, então tá tudo certo, pastor, só isso que eu preciso. E eu tinha um tempo, né, até o dia do batismo, ainda faltava alguns meses. Então aí que eu comecei a orar de noite, eu orava de madrugada, me jejuar e ler Bíblia. E perguntando, Deus, o senhor tá naquela igreja lá, o senhor quer que eu batizo lá, o senhor quer que eu seja crente, e orando e buscando aquela coisa toda. Aí quando foi 11 horas da noite, eu coloquei o relógio para despertar 5 horas da madrugada, que era o horário que eu levantava para orar. Lá tinha a Casa da Bênção do lado, de onde eu morava, porque onde eu comecei a frequentar a igreja só tinha culto 2 vezes na semana, quarta e domingo. E para mim era muito pouco.
E o pastor ali ainda não tinha me liberado o porão para estar orando. Eu pedi depois para estar orando no porão e passando ali noites, madrugadas inteiras em oração e etc. Então eu ia ali para casa da bênção, tinha uma torre. Eu ia para lá 5 horas e ficava lá o dia todo buscando a Deus, orando, de noite, de madrugada. Às vezes voltava em casa só para almoçar, e às vezes nem ia voltar para almoçar. E às vezes até fazia uns trabalhos lá, que os obreiros me pegavam lá, me pegavam para abrir culto, para orar. Eu arrumei muito banco ali naquela casa da bênção, limpei muito banco ali. E ficava ali orando e buscando a Deus. Aí nesse dia, 11 horas, eu olhei o relógio, 11 horas. E coloquei ele para despertar 11h30, ou 5 horas da manhã. E eu nem tava com sono. Aí quando eu deitei no colchão, aí eu comecei a escutar uma voz. E nem com sono eu tava, não deu pra pegar no sono, porque eu não tava com sono. Mas eu tinha que dormir aquele horário para acordar 5 horas. Aí eu escutei uma voz, bem baixinha. Ele é nosso Deus, que perdoa os seus pecados. Aí eu não abri o olho. Aí aquela voz foi aumentando. Ele é nosso Deus, que perdoa os seus pecados. Aí aquela voz foi aumentando e eu comecei a flutuar. Aí eu comecei a flutuar e a voz aumentando. Parecia uma voz, mas parecia muitas. Parecia muitas, mas parecia uma. Hoje eu entendo que é como um coral, né? Que coral é muitas vozes, mas parece uma. E parecia voz de mulher, mas eu sabia que não era mulher. Aí aquela voz começou a aumentar. E cada vez que a voz aumentava, eu começava a levitar mais alto. E eu comecei a sair do colchão e levitar, e a voz aumentando, E eu escutei um monte de passarinho na minha janela, batendo na janela, pá, e eles querendo entrar dentro da minha casa, um monte de passarinho. Eu escutava os passarinhos querendo entrar dentro de casa, isso de noite. Isso já era 11 horas da noite, 23 horas. E os passarinhos querendo entrar dentro do meu quarto, eu escutava os passarinhos, escutava essas vozes, e a voz aumentando e eu flutuando, e ela cantava: Ele é nosso Deus, que perdoa suas iniquidades. O nosso Deus, Ele é santo. E começaram a magnificar Deus, glorificar Deus, exaltar Deus, falando que Ele tinha perdoado meus pecados, falando que Ele tinha perdoado minhas iniquidades. E eu já pensei, isso aqui é capeta, isso aqui é demônio, eu tô cheio de diabo, eu tô cheio de satanás, porque o diabo se transfigura em anjo de luz, e eu tô frequentando a igreja há pouco tempo, Deus não ia visitar uma pessoa como eu, pecadora desse jeito, isso aqui é o diabo em mim. Aí eu: sai de mim, diabo, em nome de Jesus, sai do meu corpo, Satanás, sai do meu corpo. Eu comecei a falar: sai de mim, diabo, sai de mim, diabo. E a voz aumentava mais ainda: Ele é nosso Deus, que perdoa os seus pecados. Ele é nosso Deus, que perdoa suas iniquidades. O nosso Deus, Ele é santo. E cantando, e os passarinhos, e eu pensando que era capeta, e eu flutuando. Aí eu parei assim no ar, flutuando. Falei: não, isso aqui não é o diabo não. Se fosse o diabo eu já tinha caído aqui no colchão aqui, essa voz já tinha sumido. Isso aqui é Deus falando que tá lá com os crentes, tá lá com os evangélicos, que é pra me batizar, que é pra me congregar lá com os irmãos. Sabe uma coisa? Eu vou relaxar, ouvir esses hinos e vou levar pros irmãos cantar. O meu erro que foi que quando ele terminou de cantar, eu não escrevi logo num papel. Esse foi o meu erro. Eu devia ter escrito logo o que eles estavam cantando. Então ficou guardado só essa parte do louvor que eles estavam cantando. Mas eu sei que depois eles ficavam cantando coisas que engrandecia a Deus. Aí quando passou um tempo, eu fui abaixando e a voz foi diminuindo. Fui abaixando e a voz diminuindo. Aí quando me colocou no colchão de novo, que eu senti o colchão, a voz sumiu. Os passarinhos sumiu e falaram assim, e deixaram para mim 105. Deixaram para mim o Salmo 105, que é a história de Deus libertando o povo do Egito e levando para a terra de Canaã. Eles deixaram para mim o Salmo 105. E eu fui no relógio. Quando encostei no colchão, eu já fui no relógio, porque eu queria saber quanto tempo eu fiquei naquela experiência. Aí quando eu fui no relógio era 11h30. Eu fiquei meia hora nessa experiência. E foi assim que eu comecei a buscar a Deus. Foi assim que eu passei a conhecer Deus. Foi assim que Deus me chamou.
Então eu não aprendi de Deus através de congregação, de placa, de curso teológico, etc. Eu passei a conhecer Deus porque Ele se revelou na minha vida de uma forma pessoal e particular.